os livros que a gente lê, diz que não é carta a Filemão, é um bilhete a Filemão, né? Lá ele vai falar também o seguinte: assim como Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores. Então, Lucas fazia parte dos colaboradores de Paulo. E Lucas era um médico, tá? Como nós já vimos lá na carta aos Colossenses. Era médico que conhecia muito bem a língua grega. Então, ele falava grego. Por que ele conhecia a língua? Porque ele era dessa cidade de Antioquia. Eu coloquei o mapa para a gente poder se situar bastante melhor no Império Romano. Todo esse círculo em azul aí é o Império Romano. Então, Antioquia já estava dentro do Império Romano. E nessa região da Ásia Menor aí se falava grego. E é por aí que Lucas morava, Lucas vivia em Antioquia, tá, na Síria. E ele vai escrever a obra dele aí em Antioquia, nos anos 80, 90 depois de Cristo. Lucas também é o padroeiro dos médicos, ele era médico, dos pintores e dos artistas. Hoje, Lucas é o padroeiro. A igreja coloca Lucas como padroeiro de médico, pintores e os artistas. E a igreja comemora o dia de Lucas no dia 18 de outubro. E uma curiosidade que eu não sabia, vou passar para vocês agora, que o nome Lucas tem o significado de portador da luz. Lucas o significado dele é portador da luz. Aí, nós vamos tentar ver quem são os destinatários. Lucas dedicou o seu livro a um certo Teófilo, tá? Esse Teófilo, certamente, era uma pessoa de uma posição elevada, né? Os livros falam que era um mecenas. Mecenas, o que era? Mecenas era um estadista romano que viveu, o auge dos mecenas foi no período de 60 a.C. até 8 depois de Cristo. Esse foi o período que viveu os mecenas. Mas esse Teófilo, possivelmente, chegou até os anos 90 depois de Cristo por causa dos escritos de Lucas. Então, esse mecenas era um protetor de artistas, homem de letras, patrocinador generoso, gostava de artes, gostava dos artistas e dos sábios. Então, ele usava a sua influência e certamente ele deve ter patrocinado a produção e a difusão da obra de Lucas, tanto o Evangelho como o Ato dos Apóstolos, tá? Então, vamos ver lá. O Evangelho de Lucas, ele começa assim, ó. Também a mim me pareceu bem, depois de haver diligenciamente investigado tudo desde o princípio, escrever-os para ti, segundo a ordem. Excelentíssimo Teófilo. Teófilo quer dizer amigo de Deus. Então, aqui duas coisas interessantes para nós. A palavra Teófilo, que quer dizer amigo de Deus, né? E essa investigação diligentemente que ele fez. Então, mostra que ele foi a raiz da causa. Ele foi ver os detalhes Ele não conheceu Jesus pessoalmente, parece-me, tá? Ele não viveu, ele seguiu Paulo bastante tempo, foi com Paulo até Roma. Então, ele se apegou a esse Teófilo e ele foi investigar essa vida de Jesus Cristo, tá? E o que ele sabe de Jesus, ele viu nos evangelhos de Marcos e no que Paulo falava. E depois nós temos no Ato dos Apóstolos, quando ele vai começar também, lá no primeiro capítulo, né? Em minha primeira narração, ó Teófilo, contei toda a sequência das ações e dos ensinamentos de Jesus. O Evangelho fala de Jesus. E desde o princípio até o dia depois de ter dado pelo Espírito Santo
suas instruções aos apóstolos, escolheram e foi arrebatado ao céu. Então, ele vai explicar por que ele está começando a segunda obra dele. Esse não é um assunto nosso, mas eu vou dar um pitaco mais à frente sobre o Atos dos Apóstolos, tá? Então, esse é os destinatários de Pedro, de Paulo, de Lucas. Então, esse tal de Teófilo. Esse Teófilo, como é amigo de Deus, pode ser nós também, né? O povo de Deus, os amigos de Deus. Pode ser feita essa associação. Então, lendo a obra de Lucas, percebemos que os verdadeiros destinatários são, de preferência de Lucas, são os pobres, os humildes, os pequenos, os pecadores públicos e as mulheres, que naquela época não tinham força nenhuma na política, nem eram pessoas consideradas pelos judeus, né? Então, Lucas se esforça para mostrar que Jesus veio para trazer a justiça, a libertação, não para encaixar o povo na história, fazer uma história. Ele veio onde ele queria produzisse uma justiça, produzisse a partilha e produzisse a fraternidade, né? De modos que todos pudessem ter liberdade de vida. Essa era a ideia de Lucas. E Lucas é o evangelista que mais fala sobre a Virgem Maria. Traz uma biografia da Virgem e fala da infância de Jesus. Também ele conta os segredos da Anunciação. É o único que fala da Anunciação. Fala da visitação do Natal, deixando entender que conheceu pessoalmente Nossa Senhora. Então, aquela investigação ele deve ter feito com Nossa Senhora para poder saber a bibliografia dela, ver a Anunciação, que é o único que conta, e conta um pouco da história da genealogia de Jesus Cristo. Lucas ressalta em seu evangelho os aspectos mais destacados da personalidade de Jesus. Ele vai mostrar o amor de Jesus, a delicadeza que Jesus agia, a compaixão pelos pobres, pelas pessoas que estavam sofrendo, pelas crianças, pelas mulheres, pelos pecadores. E ele vai contando as parábolas dele, né? Do bom samaritano, do amigo inoportuno, da ovelha perdida e do filho pródigo. Essa é uma das parábolas que a gente conhece do Cursilho, muito difundida lá. E ressalta a piedade, a oração e a alegria de Jesus Cristo, tá? Junto com a ação do Espírito Santo. O Evangelho de Lucas, ele é montado numa forma, deixa eu ver se eu consigo mudar. Não consegue. Existe uma forma, um conteúdo e um propósito do Evangelho de Lucas. Primeira forma, conteúdo e propósito é o tempo do Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento não era conhecido como Antigo Testamento. O povo judeu conhecia como a lei e profetas. Então, era um modo de se referir a esse Antigo Testamento, que chega até a atividade de João Batista. Essa é a primeira parte do Evangelho de Lucas. Vai até João Batista. Esse é o tempo de Israel, povo da antiga aliança, tá? Ele divide aí a antiga aliança, da qual Deus revela a vontade e o projeto do Espírito profético. Então, quem fala aqui são os profetas. Depois tem o segundo tempo, que é de Jesus e do reino, né? Englobando toda a palavra, ação, vida, ação e vida de Jesus, que culminou com a sua morte e ressurreição. Aqui se realiza tudo o que o povo de Deus esperava. Deus manifesta inteiramente o seu projeto de salvação através da ação e da palavra de Jesus. O Espírito de Deus está concentrado em Jesus
como força que revela e concretiza o reino de Deus, os limites geográficos da Palestina dentro de seu povo. Então, essa aí. E a terceira é o tempo da igreja. Quando o Espírito de Deus que estava presente e Jesus é entregue à comunidade que o acompanhar. Depois da morte e glorificação de Jesus, a comunidade recebe a força do Espírito Santo de Deus e de Jesus para continuar a ação e a palavra dele no mundo inteiro, de todos os tempos e lugares. A essa ação, da igreja, o autor consagrou todo o livro do Atos dos Apóstolos. Tá? Então, o esquema simplificado fica assim, ó. O Antigo Testamento é a promessa, é a espera do reino. A segunda parte é Jesus, chegada e concretização do reino. E a terceira parte é da igreja, a difusão do reino no mundo todo. Tá? E aí vem uma observação, quando eu estava fazendo isso, veio uma observação, não, ainda é uma observação, eu lembrei de uma visita que nós fizemos, eu, o Vando e o César, fizemos para um coordenador lá em Sorocaba, e ele vai falar do que nós estamos fazendo, né? O que vocês estão fazendo? O que vocês estão escrevendo? Qual é o capítulo 29 do livro dos Atos dos Apóstolos que vocês estão escrevendo? Isso me marcou muito. Isso faz mais ou menos uns 10, 12 anos que esse cara falou. E isso me acompanha até hoje. E fazendo essa aula aqui hoje, estudando essa aula, lembrei dessa passagem, porque o Atos dos Apóstolos tem 28 capítulos. O 29º capítulo é o nosso. É nós que estamos escrevendo. Então, fica uma pergunta agora para todo mundo aqui, cada um responda para si. Como eu estou escrevendo o 29º capítulo do Atos dos Apóstolos? E aí, uma vez, quando me falaram, leram o Evangelho de João, bem no final, João vai falar o seguinte no Evangelho dele. Essas coisas foram escritas para que todo mundo pudesse compreender, entender Jesus. Se fosse escrever todas as coisas que acontecem, não teria livro, não teria papel para escrever todo o material. Aí, com essa fala do 29º capítulo do livro do Atos dos Apóstolos, que eu fui entender essa fala de João. Se nós, que somos 7 bilhões de pessoas, formos escrever o nosso 29º capítulo, não há livro que caiba tudo isso. Não dá nem para a gente ler, tá? Então, lendo a obra de Lucas, podemos avaliar o grande passo que ele deu. Lucas deu um grande passo, que para mim foi surpresa quando eu comecei a estudar isso aqui. Esse passo já tinha começado com São Paulo, né? Que diante da recusa dos judeus, saiu para anunciar os evangelhos para os pagãos. E Jesus encarnado, agindo em outros povos. Tanto Paulo como a equipe dele. Lucas, Demas, Marcos. Então, Lucas levou isso para frente. Lucas pegou essa ideia de Paulo e tocou para frente. Então, sua obra testemunha que o reino de Deus e o anúncio não são para ficar restrito ao mundo dos judeus, da Palestina, mas deve difundir-se pelo mundo inteiro, encarnando-se nos diversos povos e culturas. Então, um biblista famoso aí, afirmou que Lucas foi o fundador da Igreja Católica. Interessante essa fala, tá? E parece que ele tem razão, porque a palavra católica quer dizer universal. E pela ideia, é para o mundo todo, tem que ser universal. Então, Lucas agiu bem aí, tá? Ele escreve para os pagãos que não iriam entender muito o mundo judaico. Então, o que ele faz com essa escrita?
Ele explica alguns pormenores da vida dos atos dos judeus, mas ele omite alguma coisa, ele explica outra, ele mostra os costumes, alguns pormenores. Então, por isso, ele tem bastante coisa explicando os costumes dos judeus. Isso serve para a gente entender, como nós não somos judeus, nós vamos entender um pouquinho também, bem por causa de Lucas, né? O Evangelho segundo Lucas é uma obra completa. Ele tem um centro geográfico, que é Jerusalém. Esse é o centro geográfico do Evangelho dele. Então, no Evangelho, essa cidade se torna o ponto centrípeto. Tudo converge para Jerusalém. Nessa cidade acontece tudo. Acontece todos os atos. Acontece tudo que foi prometido no Antigo Testamento. Nessa cidade. Tá? Então, aí vem a outra parte da obra dele, que é o Ato dos Apóstolos. O Ato dos Apóstolos é o contrário do Evangelho. Ele é centrífugo. O anúncio sai de Jerusalém e vai para o mundo todo. Tá? E sai pelos caminhos do mundo. O anúncio, tanto no Evangelho quanto no Ato dos Apóstolos, é uma coisa só, é a mesma, só que de modo diferente. Uma chega a Jerusalém e a outra sai de Jerusalém. Os anunciadores são Jesus em pessoa, com seus gestos, com suas palavras, com seus atos. No Ato dos Apóstolos, são os apóstolos, as testemunhas de Jesus Cristo. E que tem, em particular, Pedro e Paulo como as principais figuras. Tá? Os destinatários do anúncio são todos os homens. Isso nós vamos ver lá no Ato dos Apóstolos, no 3,6, ele fala assim: e todos verão a salvação que vem de Deus. Isso está no Evangelho, no capítulo 3, versículo 6. Onde começa o Evangelho. E no final do Atos dos Apóstolos, Lucas vai escrever assim: ficai, pois, sabendo, essa salvação de Deus é enviada aos pagãos e eles escutarão. Foi mandada essa salvação de Deus. Capítulo 28, versículo 28. O penúltimo capítulo do Ato dos Apóstolos, que tem 31 capítulos, tá? 31 versículos. Então, o ensinamento de Jesus é sempre acompanhado do exemplo e vivido pela igreja. Jesus prega, ensina a pregar, a igreja pega. O tema pregação é a característica de Lucas. Lucas usa muito esse termo. Jesus, quer ver só mais um comparativo? Jesus manda perdoar os inimigos, depois morre. Aí Lucas vai falar de Estevão. Estevão faz a mesma coisa que Jesus, manda perdoar os inimigos e acaba sendo apedrejado. Jesus é acusado de contra as leis do Estado. Paulo é igualmente acusado de contra a lei do Estado. E assim segue outros exemplos no texto de Lucas. Aqui eu termino a minha explicação sobre o Evangelho de Lucas. Mas eu gostaria de deixar para vocês, antes de passar para outra fase, eu gostaria de deixar para vocês uma frase que está no meu livrinho, Como Ler o Evangelho de Lucas. Se lemos o Evangelho de Marcos para saber quem é Jesus, se lermos o Evangelho de Marcos para saber quem é Jesus, leamos o Evangelho de Lucas para saber como imitar Jesus. Tá? E aí vem a pergunta, né? Qual é a novidade, Reinaldo? Qual é a novidade? A novidade é que chegou até nós, gente. Esse evangelho acabou chegando até nós, do jeito que a gente sabe ler, do jeito que a gente tem que entender, facilitado por Lucas, tá? Aí vem mais uma curiosidade também,
Essa pintura é uma possível pintura de São Paulo, de Lucas. Ninguém pode afirmar que essa pintura foi pintada por Lucas. Então, os autores desse quadro, dessa mostra, eles julgam que esse seria o quadro pintado por Lucas. Tem mais 2 quadros, um que Lucas pintou, um de Pedro e um de Paulo. Eu não achei, eu vi 2, 3 quadros, mas nenhum falava que era de Lucas, tá? E agora, para terminar a minha fala, que é a minha participação, eu vou convidando vocês para fazer uma dinâmica, tá? É uma dinâmica, eu vou explicar como vai ser essa dinâmica. Eu vou colocar um texto na tela, nós vamos ler junto, tá? Depois eu vou fazer uma pergunta, vou dar um tempo para vocês raciocinarem, e no final, depois de uns 20 segundos, eu vou pedir para vocês levantarem a mãozinha. A mão é aquela que está na parte de baixo na parte de baixo da nossa tela, tá? Tá lá, tem os 2 hominhos, vocês levantam, clica naqueles 2 hominhos, vai aparecer uma mãozinha. Aí vocês, quem achar que sim, a pergunta fala, vou dar um exemplo. Eu vou falar lá que o automóvel é um carro de passeio, pedido em Portugal, tem 4 pneus. Aí eu vou por embaixo. Quem acha que o carro tem 4 pneus, levanta a mão. Quem não acha que tem 4 pneus, não levanta a mão. Quem levantar a mão para 4 pneus, errou. O carro tem 5 pneus. Vocês esqueceram do step. Então, mais ou menos por aí, tá? Não sei se vocês entenderam ou não. Eu vou controlar vocês, saber quantos levantaram a mão, quanto levantaram a mão, aqui do meu lado direito, tá? Então, vamos lá. Vamos começar com essa dinâmica e teste aqui. A primeira pergunta, lá. Alguns manuscritos afirmam que Lucas morreu em Tebas, capital da Beócia. Todas essas referências parecem indicar que Lucas terá, de fato, seguido Paulo durante algum tempo. Tradições mais tardias desenvolveram-se a partir daqui. Epifânio de Salamina assegura que Lucas era um dos 70 discípulos e João Crisóstomo refere o irmão referido por Paulo, na segunda epístola aos Coríntios. Ou é Lucas ou é Barnabé. J. Reagan assevera que Lucas era um dos 70, um dos discípulos de Emaús, parente de Paulo e de Lúcio de Cirene. Nem todos os acadêmicos têm tanta certeza disso como o Reagan. Então vem a pergunta. Pergunta: será possível Lucas ter conhecido Jesus? Vamos pensar um pouco. Vamos pensando aí. Então, eu vou dar 20 segundos para vocês responderem. Se sim, levantem a mão. Se não, não levantem nada, fica quieto. Quando eu falar já, vocês fazem a resposta. Valendo. Pode pôr a mão, hein? Quem mais levantou a mão, hein? Pode levantar a mão e eu baixar. Bom, vamos para a segunda, então. A segunda. Além de todos os fatos contados por Maria para Lucas, o que não aconteceu com outros evangelistas, Lucas ainda pesquisou muitas coisas em outras fontes. Como resultado, é interessante notar que seu evangelho é o mais longo de todos e quase metade dele só é narrado por Lucas. De fato, dos seus 1.151 versículos, eu contei, 514 são inéditos, ou seja,
não são contados pelos outros de nenhuma forma. Dos milagres de Jesus, que são 20 ao todo, 6 deles somente são contados por Lucas. E das 24 parábolas conhecidas de Jesus, 18 são exclusivas de Lucas. Pergunta: a parábola do filho pródigo é a mais famosa e foi escrita somente por Lucas? Vamos pensar, vamos responder. Deu tempo já. Quem levantou a mão, quem falou que sim, acertou a resposta. A outra também, quem levantou a mão, acertou a resposta na primeira também. Eu esqueci de falar isso, tá? Vamos para a próxima. Terceira. Lucas escreveu... Nossa. Está na frente. Lucas escreveu o seu evangelho antes dos Atos dos Apóstolos, que são a sua continuação. E como nos Atos dos Apóstolos, Lucas ignora a morte de São Paulo no ano 67. E também o final da prisão do apóstolo no ano 63. E tendo baseado parte de seus escritos no Evangelho de São Marcos, anos 50 e 55, é provável que o ano da feitura seja por volta do ano 60. Pergunta: o Evangelho de Lucas foi escrito depois de São Marcos e do Evangelho de Mateus? Pensando? Se sim, levante a mão, gente. Nossa, é só pouco, gente. A igreja, quem levantou a mão errou, porque a igreja fala que o Evangelho de Lucas foi escrito entre os anos 80 e 90, tá? Depois do Evangelho de Marcos e depois de Mateus. Então, Próximo. Tá certo. Sim, quem acertou, sim. Nossa, e agora? Como que eu saio dessa? Levantou, acertou. Acertou. Quem levantou a mão, acertou. Desculpe a falha nossa. Quarta pergunta. Teófilo era provavelmente um cristão desse tipo, nobre e pessoa importante. O que se nota pelo tratamento dado a ele pelo evangelista, que a ele dedica o seu evangelho, e mais tarde, os Atos dos Apóstolos. Como o nome Teófilo em grego significa amigo de Deus, há quem diga que Lucas não escreveu o evangelho e os Atos dos Apóstolos por alguém de nome próprio Teófilo, mas para todos os cristãos que também podem ser chamados amigos de Deus. Pergunta: podemos afirmar que os textos acima estão corretos? Sim. Eu acho que sim. Aqui. Por que não apareceu a mãozinha aqui? Vamos lá. Quem acha que sim, levanta a mão. Sim, pode ser. Mas você falou. Mas todos os cristãos podem ser chamados. Mas olha a pergunta. Isso está correto? Está correto, sim. Bom, tempo. Está correto. Pode ser que sim. Então vamos para outra pergunta. 5. Últimas perguntas, tá? A oração eucarística quinta elaborada para o Congresso Eucarístico Nacional de Manaus
tem sua resposta com a frase: caminhamos na estrada de Jesus. Pergunta: podemos afirmar que ela é baseada nos textos do Evangelho de Lucas? Acho que sim. Ainda mais? Bom, quem levantou a mão acertou. Foi baseada essa frase: caminhamos na estrada de Jesus, é própria de Lucas. Então, agora eu quero mostrar para vocês de onde que nós tiramos todo o material para passar para vocês, tá? Tem algumas surpresas para vocês aí, principalmente para o Visioli. Então, o texto base é o livro Como Ler o Evangelho de Lucas. Tudo que eu falei está nesse livrinho aí, tá? Depois eu também fui ver na apostila do meu curso de teologia, a apostila sobre o Evangelho de Lucas, do Frei Mauro Strabelli. Ele vai falar sobre o projeto Rumo ao Novo Milênio, uma apostila belíssima. Depois nós estudamos a vida de Lucas com a irmã Sônia lá no curso de teologia também, tá? E aí, para o Visioli, olha. Visioli, essa apostila você escreveu em 98. Essa apostila que está aqui, ó. Essa apostila é que me deu aquela contagem dos versículos que eu tirei dessa apostila sua. O número de versículos, de linha, de capítulo, está tudo aí no seu, o número de parábolas, o número de milagres, está detalhado os evangelhos. Muito boa apostila, Visioli. Nem sei se você tem ainda. Está aqui embaixo. Onde você encontrou isso? Essa apostila aqui? É da Escola Vivencial. Uma palestra da Escola Vivencial do Grupo Executivo de Ciências Universitárias, agosto e setembro de 98. Puxa, tem mais, olha. A aula da Escola Vivencial, a Vida de São Lucas. Essa aula aqui fui eu que dei, tá? Foi. Essa aqui é uma apostila de 2007 também, ó. E eu fiz questão de colocar o roteiro das aulas nossas em 2007. Provavelmente, fui procurar, não achei, provavelmente no dia 30 de abril, Lucas 7, de 1 a 50, está com letra minha aqui. Possivelmente, essa aula foi eu que dei. Eu também usei o meu Me Salva Cotidiano, que fala um pouco de Paulo, e algumas informações sobre esse lado litúrgico. Eu agradeço a todos, tá? Tem alguma pergunta para fazer? Deixa eu ver o que tem mais. Viu, Reinaldo? Fale. É o seguinte, a primeira pergunta que você fez foi se Lucas conheceu Jesus. É isso? Isso. Possivelmente conheceu Jesus. Reinaldo, por favor, antes de você terminar, Visioli, por favor, tire o compartilhamento para a gente ver o rosto da pessoa que está perguntando. Se você terminou deixa eu só falar. Então, deixa eu mostrar para o Visioli essa apostila. Visioli, lembra que você perguntou sobre a equipe de liturgia diocesana? Essa aqui é a apostila que eu, o Marquinhos e o César recebemos lá em São Pedro. Se der para ler, está aí, olha. Enquanto são 2, 3 e 4 lá em São Pedro, olha. 2, 3 e 4 de setembro de 2005, equipe diocesana de assessores de liturgia. Tá? Essa é só para você ver que existe alguma coisa assim, tá? Deixa eu só tirar o compartilhamento. Pronto, Marquinhos, assim? Chique, obrigado. Pois é, eu estava perguntando, então a resposta que você deu, se não me engano, foi que Lucas conheceu Jesus pessoalmente. Isso. Pois é, eu estava lendo o primeiro capítulo, a introdução do Evangelho, dá uma ideia diferente. Onde você conseguiu essa
informação, que ele conheceu Jesus pessoalmente? Esse livro, ó. Pois é. Preste atenção, e o Mas, pessoal... eu falei mais por meio mas no final, eu também falei alguma coisa sobre alguns historiadores, alguns teólogos, alguns biblistas, tá? Tem um cara que jura de pé junto que um dos dois discípulos de Emaús era Lucas. Também não. Agora, eu quero só que todo mundo preste atenção. No primeiro capítulo, no primeiro versículo, começa assim. Muitos tentaram escrever a história. Depois ele diz o seguinte. Tal como nos transmitiram aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares. Isso quer dizer o seguinte, que ele está narrando o que foi transmitido a ele por aqueles que foram oculares, quer dizer, aqueles que conheceram Jesus. Que era Paulo e Marcos, né, Visioli? Ele escreveu o livro, ele escreveu o Evangelho em cima dos textos de Marcos. Ele seguiu Marcos. Aí foi perguntado para mim, perguntou para mim sobre o Mateus. Ele escreveu, quando ele estava escrevendo o Evangelho dele, de Lucas, Mateus estava escrevendo o dele também, mais ou menos na mesma época. Então ele não podia copiar o de Mateus, mas o de Marcos, ele fala, eu copiei de Marcos. Tá? Sim, mas aqui, veja bem, aqui ele está escrevendo para o Teófilo palavras dele. Sim, sim. Daí que ele começa a narrar, depois disso. Então, como ele diz que foi transmitido por testemunhas oculares, tal como nos transmitiram, diz ele aqui, é sinal que ele recebeu esses ensinamentos, mas ele não participou da presença de Jesus. Nem ele, nem Marcos. Sim. De Mateus e João. Sim, tanto é, viu, Visioli? Tanto é que o livro, ele não fala com convicção. Ele fala, pode ser, tá? Do menos isso, ele não fala. Não se pode afirmar nada com certeza, mas pelo menos é o que parece. O que ele deixou claro, né? Agora, Teófilo existiu? É a pergunta. Teófilo existiu? Aquela história pode ser uma pessoa e pode ser todos nós. Exato. Então é complicado. Agora, que ele era uma pessoa bem relacionada, viu, Visioli? Sem dúvida. Ele era bem relacionado. Então, esse Teófilo poderia ser uma pessoa e amiga dele também. Ele ainda chama o camarada de ilustre Teófilo. Quer dizer, Exato. Uma pessoa só. E outra coisa, quando ele vai escrever os Atos dos Apóstolos, ele fala que ele foi pesquisar cuidadosamente, tá? Exatamente. Então, essa fala dele é para mostrar que o que ele está escrevendo é tudo verdade, não tem, né, tudo de testemunho. O evangelho dele é o evangelho dos pobres. Muito bem, se alguém tiver alguma pergunta, é só abrir o microfone e o Reinaldo está aí para responder. Tem auxílio também aí do Visioli, do Pedro, do César. Fique à vontade. Marquinhos. Oi. É auxílio seu também? Ah, sim, também. É que eu estou meio que no meio sabático. Está dando uma descansada. Você viu que eu não levantei a mãozinha nenhum, né? Muita gente está com medo, hein? Muita gente está com medo. Muita gente está com medo. Boa noite. Marquinho, só uma questão. Oi, Pedrão. Eu estou sem vídeo, tá? Deu problema no meu celular aqui. A motinha é bonita. É o seguinte, eu não sei se alguém assistiu o filme de Paulo, esse último que foi feito. Lógico que é ficção, né?
mas mostra que Lucas ia visitar Paulo na prisão, e Paulo relatava para ele as situações, né? E mais ou menos em cima disso que ele escreveu o Evangelho, que eu acredito. No filme, né? Então, se ele visitava Paulo, Reinaldo, então eu acredito que ele não tenha... Não, ele era amicícia, viu? Paulo, as 3 viagens que Paulo fez para a Ásia lá, ele sai de Antioquia. Ele volta em Antioquia, onde morava Lucas. Outra coisa, como que ele tem um trecho no Evangelho, eu não vou saber qual que ele fala, estive preso com Paulo. Ele é bem claro aí também, tá? O filme é muito legal nessa parte aí. Que ele subornava os guardas da prisão para poder visitar Paulo. Isso o Evangelho não mostra, mas ele era muito amigo de Paulo. Ele era muito amigo de Paulo. Mais alguém? Não, só uma sugestão de leitura. Como que eu faço para falar? Eu tenho uma sugestão de leitura. Não é nada científico, mas há um escritor, Taylor Caldwell, deve ser, Lucano, médico de homens e de almas. Então, ele foca bem essa situação de Lucas estar caminhando com Paulo. E há uma busca durante o livro, durante a obra de Lucas, querer. Ele tinha assim, uma necessidade, uma vontade muito grande de conhecer Jesus. Então, acho que vem bem ilustrar essa questão da qual a gente está falando. Só isso. Lucano. Mais alguém? Boa noite, Reinaldo. Olá, deu ar da graça. Boa noite. Bonita camisa, Fernandinho. Achei que era só uma fotografia dele ali, rapaz. Ele se mexeu e falou. Aqui tá. O seu Visioli, ele fez um questionamento até interessante. Até eu estava engolindo assim, que Lucas tinha conhecido Jesus, né? Mas é afirmativo que ele era um dos que estava em Emaús, que acompanhou? Nilson, não. Isso não é afirmativo. Isso daí é uma hipótese. Tá? Se você for pegar... Eu resumi muito, mas o livro, ele vai mostrar alguns nomes estranhos, né? Nos livros eles vão falar de um tal de... Deixa eu ver se eu acho que o nome da fera aqui. Ele fala que Lucas era um dos 70 discípulos, tá? E depois aí um outro fala, não, Lucas devia de ser, porque no Evangelho onde fala de Emaús, fala, o cara que fala de Emaús no Ato dos Apóstolos, fala Jesus e fala o nome do... Como que é o nome do cara lá? Fala o nome do outro. E o outro discípulo. Não fala o nome do segundo discípulo. Então, muita gente acha que aquele discípulo, esse outro discípulo, é Lucas que estava escrevendo. Entendeu? Mas não é. Então, se você for ver bem, tem bastante coisa que fica... Como nós podemos falar? A ideia, aquilo que o Guilherme falou, tá? Que ele ouviu tudo que eu estou escrevendo, eu ouvi falar. Então, ele vai falar para Teófilo. Tem umas pessoas que acham que Teófilo era uma pessoa. Tem outro grupo que acha que Teófilo era só um símbolo, amigo de Deus. Entendeu? Então, não dá para a gente afirmar, com certeza, bater o martelo e falar,
é isso, é aquilo. Não existe isso, você entendeu? Eu, Reinaldo, Fala. é o seguinte, provavelmente essa história de Lucas ter sido um dos 2 discípulos de Emaús deve constar, se não me engano, eu vi qualquer coisa no Evangelho Apócrifo. Compreende? Também. Normalmente, a grande parte das coisas que a gente ouve falar, mas que não há no Evangelho, é dos apócrifos. Provavelmente isso também é uma dessas coisas. Eu já ouvi algo sobre isso. Tá joia, Reinaldo. Olha, Muito bom a pregação. eu vou, viu, Nilson? Eu vou ver qual é o livro que eu vi isso daí, se é uma apostila, pode ter essa apostila do. Eu vou ver, depois eu passo para você, tá? Tá joia. Porque aqui até eu falei que o biblista falou que o Lucas foi o fundador da Igreja Católica, né? Mas a igreja já estava fundada, só o católica que ele deve ter colocado aí, tá? Então é isso aí. Eu lembro dessa leitura de Emaús, que Jesus, os Emaús falaram para Jesus, fica conosco essa noite, ó, vem junto, né? E Jesus acompanhou ele. Chegando lá, Lucas estava lá, se eu não me engano. Lucas estava junto já com eles. Eu vou dar uma pesquisada. Pode ser. Pode ser. Agora, viu, Nilson? Pela fala do início do Evangelho, pela fala do início do Ato dos Apóstolos, ele não viu Jesus, ele ouviu falar de Jesus. O Bisol acabou de falar aí, tá? Então, nós estamos analisando o texto evangélico, o que está escrito na Bíblia. Agora, existem outros livros por aí, outros estudiosos, teólogos, né? Que vão fazer comparação desses textos com outros textos, tá? E vão cruzando algumas informações. Mas nada que possa falar, é isso, bater o martelo, tá? E esse é o grande mistério da Bíblia. Tá? Valeu, obrigado. Não achei o nome do artista. Acabou. Pergunta. Acho que acabou, né, Marquinhos? Acabou as perguntas. Cezão, algum recado, algum aviso? Alguém tem mais alguma coisa para colocar? Sim, Marquinho. Queria agradecer ao Reinaldo aí. Muito bom, Reinaldo. Parabéns, viu? Muito esclarecedor essa aula que você deu do Evangelho de Lucas para nós aí. Foi muito boa, viu? Parabéns. Obrigado aí pela participação de todos, né? E agradecer as pessoas que estão colaborando aí, Marquinho, com as nossas ações. Nós estivemos conversando com a Laísa lá da comunidade Corpus Christi e ela agradeceu muito as doações que chegaram. Para ter uma ideia, deu para repor todos os estoques que estavam faltando lá de medicamentos para as crianças e também fazer já um estoque já providencial aí para as crianças que vão chegar. Então, elas agradeceram muito. Lembrando que a campanha continua, né? Foi postado aqui no grupo aqui, elas mudaram de local. Elas não estão mais na rua Moraes Barros. Elas foram para a rua Samuel Neves. Samuel Neves, número... Deixa eu ver aqui. 350, Teta. 350, isso, no bairro Jardim Europa, ali perto, próximo do Clube de Campo. Então, elas agradecem aí, chegou bastante doação. E lembrando que a gente está com a nossa outra campanha do agasalho, junto com o Padre Danilo, lá no seminário. Eu estive lá essa semana
A Rosa está ela responsável de receber, quem pode estar encaminhando direto lá no seminário, os agasalhos e mantimento, que o padre Danilo depois vai levar para o pessoal necessitado, que está lá no ginásio do Jaraguá, que são moradores de ruas e pessoas que estão passando necessidade nessa fase aí da pandemia aí. Então, quem puder auxiliar nessa ação aí da campanha do agasalho e dos mantimentos, pode levar diretamente lá ao seminário para Rosa, tá? E a pizza, né, gente? A pizza é sábado, quem não comprou ainda dá tempo para ajudar o padre Danilo, o seminário. É a mesma pizza do Cursilho, os mesmos sabores. Vai ser feita lá pelo pessoal do Cursilho, a mesma pizza, a qualidade é a mesma. Então, pode estar entrando em contato com a Rosa também, lá no seminário, lá no telefone, e reservando com ela. Vai ser retirada lá na catedral, lá no salão paroquial lá da catedral. E, se eu não me engano, se acerta na hora que retira, tá? Então, vamos colaborar com o padre. Parece que já vendeu umas 700, né, Pedro? Você está sabendo alguma coisa? Foi vendida umas 700 pizzas, pelo que o pessoal passaram, passaram que era mais ou menos isso, 700 a 750 pizzas já tinham vendido. Legal. Bom, agradecer a todos aí, né, a participação. O Nilson, nosso coordenador do GEC, está toda segunda-feira com a gente, Nilson. Muito obrigado, viu, pela presença aí, pelo apoio que tem nos dado. E agradecer ao pessoal que tem participado aí, para a gente não deixar mesmo desmotivado o nosso GED e para que a gente volte cada vez mais forte a hora que passar essa pandemia aí, gente. Vamos estar em oração, vamos estar pedindo para Deus e vamos estar pedindo o mais rápido possível que a gente tenha a possibilidade de estarmos juntos. Mas, por enquanto, meu agradecimento a todos, principalmente vocês aí que estão se empenhando para que a gente possa se reunir através das redes sociais, tanto os adultos como os jovens, que têm feito com que o nosso cursilho, o nosso movimento, o nosso GED seja lembrado. Muito obrigado a todos, uma boa semana, Deus abençoe a todos aí. Tem reunião do GED, César? Sim, quinta-feira nós vamos ter a nossa reunião, Reinaldo. Quinta-feira nós vamos ter reunião. Oi, Pedro. César. Pois não, Pedro. Mauro, desculpe, Mauro. Pode falar, Mauro. Eu coloquei no grupo aí uma corrente que eu fiz para ajudar um casal que estava precisando, que o neném nasceu com um problema. Certo. Tiveram algumas pessoas que me ajudaram de fora também, e nessa ajuda que nós fizemos, acabou direcionando alguma coisa lá também para o pessoal lá da Moraes, lá, né, que eu passei o contato lá. Certo, e Mauro. Comigo aqui eu tenho um berço, um colchão e um andador e um bebê conforto para doar. E a gente tem um berço perdido. Eu posso encaminhar para doação isso aí. Eu só preciso dar uma limpada que está sujo, né? Há muito tempo estava guardado, mas eu tenho um berço, um bebê conforto e um andador que eu posso doar também. No caso, você pode estar entrando em contato com a Laísa, tem o telefone dela lá no folderzinho que a gente fez, não sei se você recebeu. Tá aqui. Então, aí você entra em contato com ela, com certeza ela vai ter alguma mãe aí que esteja precisando, porque as mães passam por ali, depois elas seguem vida própria, né? Ela sai da casa quando o neném já tem alguns meses já que possa ela tá saindo dali então pode ter certeza que alguma das mães vão precisar, viu, Mauro? Se você entrar em contato diretamente com a Laísa, ela pode te informar melhor. Vai agradecer. Vou fazer contato com ela, então. Isso, faz favor. E mais uma coisa, eu tinha comentado lá atrás que eu queria ajudar na pizza, né? Certo. Até avisei o Pedro. Infelizmente, eu vou viajar a trabalho amanhã, volto quarta, viajo quinta e volto domingo. Eu não vou conseguir ajudar na pizza. Sem problema. Isso aí são coisas que acontecem, não tem por onde, né? Vou fazer uma viagem a trabalho e, infelizmente, eu só volto domingo daí. Mas tranquilo, Mauro. A gente agradece da mesma forma. A gente sabe que quando você pode, você está sempre presente. Muito obrigado. Beleza, certo. Ô, César, o pessoal perguntou aí os sabores das pizzas. Depois,
puder colocar de novo no grupo lá os sabores, embora eu sei que era para passar até hoje, né? Mas aí coloca no grupo também, né? O Adriano que perguntou. Os sabores são os mesmos do cursilho, né? Aquele calabresa, mussarela, moda e milho com catupiry. São 4 sabores. Os mesmos sabores que a gente faz na pizza do cursilho vai ser feito nessa. Então, mussarela, calabresa, a moda e milho com catupiry. Tá. E outra coisa também, o pessoal pediu o telefone da Rosa. O telefone da Rosa é o mesmo do seminário, correto? É o seminário, é o direto seminário. É 0609 34, é isso, né? 342. Eu de cabeça sei, mas Tá eu sei. tá no folder da pizza, César, dos telefones do contato. Você lembra do número, Pedro? 34260609, é isso? Eu vou colocar, disponibilizar o folder nos grupos aí, o pessoal visualiza. Isso, faz favor. Mas eu acho que é isso aí mesmo o telefone dela. É direto do seminário, lá, do propedêutico lá. Ô, Pedrão. Oi, Marquinhos. Eu acho que você não colocou sua foto porque você está na cama, você está com a voz de doente, rapaz. Nem te conta. Então. Está confirmado quarta-feira também ou não? Confirmado. Está confirmado, Reinaldo. O Nilson, o Pedro, que estão vendo, eu creio que sim, Reinaldo. Creio que sim. Confirmado, Nilson? Confirmadíssimo. Confirmadíssimo, ele disse, Reinaldo. Graças a vocês aí. Qual que é o horário? 8 horas. 20 horas. 20 horas. Boa. E a reunião do GED vai ser quinta, como sempre, né? A nossa última quinta do mês. Aí a gente vai estar passando aí o link e a senha para os diretores para estar participando, Reinaldo. A gente tem muitas coisas. Tranquilo, aí tranquilo. Legal. Então, se ninguém tiver mais nada que comentar ou que colocar, a gente pode pedir para o Visioli encerrar, agradecendo a presença de todos. Vamos encerrar, então. Vamos agradecer a Deus por mais esta reunião e comecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vos agradecemos, Deus Todo-Poderoso, por todos os benefícios que nos tendes concedido. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Até a próxima segunda-feira, então, pessoal. Obrigado.